Formado em administração, com MBA em gestão de pessoas, tem passagem pelos setores de auditoria e finanças da companhia. Está há mais de 17 anos em uma empresa que tem mais de 15 mil colaboradores. Estou falando de Jean Nogueira, diretor de RH da Gol Linhas Aéreas. Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Começando, o que mais te motivou profissionalmente a atuar no Departamento de Recursos Humanos? Olha, acho que o desafio por si só de vir trabalhar com gente é um desafio super interessante, né? Minha carreira começou totalmente focada na área de exatas. Eu passei por finanças, passei por auditoria e quando me foi colocado o desafio de atuar na frente de gente, esse foi um desafio que me tirava da zona de conforto. Então eu acho que esse, por si só, o desafio foi um desafio que me brilhou os olhos. E como foi a sua carreira, trajetória profissional e acadêmica, Jean? Bom, eu tenho 17 anos de Gol, né? A minha trajetória ela começa com o Grupo Gol. O Grupo Gol, eles investiram muito no transporte terrestre e só em 2001 surgiu a Gol, né? Então eu comecei em 94 trabalhando com eles nas empresas de ônibus. Eu digo que eu fui o primeiro aprendiz, menor aprendiz do grupo, né? E lá, quando a minha trajetória começou lá na área financeira e quando abriu a Gol, em 2001, a Gol foi fundada, eu fui convidado para vir para a área financeira da Gol. E aí aqui eu fui criando a minha trilha de carreira, né? Passei pela área financeira, passei por auditoria e só em 2007 eu vim para a área de recursos humanos. E nesse período, era o período que eu era muito jovem e ainda na minha formação, né? Então eu fiz administração. E quando cheguei em recursos humanos, eu senti a necessidade de buscar uma formação que me conectasse melhor, né, com as pessoas. Então eu busquei um MBA com foco em gestão de pessoas para, de fato, ter uma concretude maior nas habilidades e competências de lidar com gente. Tá certo. E a aviação é uma paixão, né? Você nunca pensou em voar também, no sentido, vamos dizer, de pilotar uma aeronave? Não, isso eu deixo para os nossos bons pilotos aqui, não é a minha vocação. E, de fato, a aviação é uma indústria apaixonante, né? Eu gosto de dizer que eu não tenho 17 anos, eu tenho um pouco mais de 6 mil dias aqui. Posso dizer que nenhum dia é igual ao outro. Todos os dias a gente aprende a se reinventar. É uma indústria que, de fato, apaixona, né? Eu acho que, por si só, ter essa máquina, né, ao ar com 180 passageiros embarcados, isso, por si só, já é questionado todos os dias. Quem é que inventou? Como, né, foi feita uma máquina dessa para possibilitar trazer simplicidade para a vida das pessoas? Eu acho que, por si só, isso inspira as pessoas nessa indústria, né? Não tenha dúvida. E passando 6 mil dias, então, para horas, então, que é como se mede a carreira dos pilotos, né? Então, nem se fala quanto você tem de horas. Incontáveis. Né? E quais são os elementos da sua trajetória pessoal que você utiliza indiretamente para motivar os colaboradores da empresa, Jean? Olha, aqui na Gol é um ponto super importante, né? Eu venho a minha origem, eu venho de uma cidade de 80 mil habitantes no interior de Minas Gerais. E eu acho que uma das coisas que vem na minha origem é a questão da simplicidade, a questão da empatia, né? Como é que você se coloca no lugar do outro. E eu acho que são elementos que a gente tem que trabalhar muito no dia a dia de hoje, né? Eu vejo que a atualidade, ela está muito conectada, né? E quando a gente está trabalhando com gente, gente quer atenção. E eu acho que essa essência, né, que eu trago do meu berço, da minha formação de vida, eu tento aplicá-la no dia a dia, que é a empatia, se colocar no lugar do outro, fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Esses acho que são os elementos principais dentro dessa jornada atuando com gente no dia a dia. Perfeito. E na área de atração e retenção dos talentos, quais são os maiores desafios para um setor de RH como o da Gol, neste momento de instabilidade política e incipiente recuperação econômica? É um momento super desafiador, né? Aqui na Gol, nesse período, a gente tem trabalhado muito o tema de cultura organizacional. Porque a formação da Gol, quando a Gol nasceu em 2001, ela é a junção de várias companhias aéreas. Varig, Transbrasil, VASP, enfim. Em 2015, a gente decidiu que a gente ia trabalhar a cultura organizacional como o grande guarda-chuva da organização. E esse foi um passo importante para conectar as pessoas com um plano maior, com um propósito maior.
Então a gente tem trabalhado muito a cultura organizacional, nós definimos propósito e aqui a gente tem um propósito claro de ser a primeira para todos. E quando eu digo primeira para todos, não é a primeira em market share, é a primeira na sua essência, todos. Todos para o colaborador, todos para os 30 milhões de passageiros que a gente transporta todos os anos e todos para os investidores que escolhem investir no nosso negócio. Então, o propósito é algo que é muito forte nessa linha mestre de engajar as pessoas. E hoje estão surgindo novas gerações, né? E como é que a gente engaja as pessoas com o propósito do negócio? E principalmente as novas gerações hoje buscam organizações às quais elas se identificam com o seu propósito. Então, acho que essa ambiência que a gente tem criado na Gol tem sido o nosso grande desafio de criar uma conexão com as 15 mil pessoas que a gente tem no nosso negócio, fazendo sentido para a vida pessoal de cada um. Eu acho que essa é a chave mestre, de fato, de conectar as pessoas com o negócio, a propósito. E por falar em ambiente, nós estamos num ambiente super agradável aqui, que é o centro de treinamento. Exato. Fale um pouquinho dele para a gente, Jean. Esse é um centro de treinamento super especial para a gente. Ele foi fundado em agosto do ano passado, construímos essa estrutura aqui para treinar os nossos pilotos e os nossos comissários. Eu diria que ele é o nosso xodó, né? Aqui a gente tem uma aeronave onde os nossos comissários fazem toda a parte de treinamento de segurança dentro dessa aeronave e é um espaço dedicado à formação. Segurança é o primeiro valor da companhia, né? Afinal de contas, transportar 30 milhões de passageiros todos os anos, segurança tem que ser um valor muito forte. Então, a formação, o desenvolvimento dos nossos comissários, dos nossos pilotos são fatores primordiais e chaves para o nosso negócio. E tendo, vamos dizer, um centro como esse aqui também é uma atração especial para os colaboradores. Sem né? dúvida nenhuma. Todos os colaboradores nós temos 15 mil colaboradores e espalhados pelo país e América do Sul, né? Então todos que vêm aqui à nossa sede, né, fazem questão de vir aqui conhecer esse espaço, que é um espaço de fato que encanta as pessoas. Sim. A Gol mede constantemente o nível de satisfação de seus colaboradores? Normalmente as companhias medem através de pesquisa de clima, né? Como nós aqui estamos trabalhando cultura organizacional desde 2015, e cultura é algo que não se muda do dia para a noite, né? Leva tempo. Nós estabelecemos aqui na Gol um horizonte de 3 anos para trabalhar a nossa cultura. E ao longo desse tempo, nós não aplicamos pesquisas, nós medimos através de outras metodologias. Uma das metodologias que a gente usa aqui para medir o quanto as pessoas estão engajadas com o propósito, o quanto essa transformação cultural tem se concretizado na organização, é o que chamamos de roda de prosa. Nós reunimos os colaboradores em rodas de 4 horas de conversas, onde nós vamos medindo, trazendo os temas que são primordiais para o negócio, os temas que de fato conversam com a cultura. E aí a gente consegue entender, olho no olho, o quanto isso tem tomado forma ao longo desse trabalho que a gente tem feito na organização. Esse é o grande termômetro que a gente tem no nosso negócio, se a gente está indo para o caminho certo ou não. Os resultados têm sido extremamente positivos. Têm sido muito bons e eu mesmo, à frente de gente e cultura dentro da Gol, tenho me surpreendido, porque é um trabalho super desafiador, né? Você imaginar a Gol, uma empresa com 15 mil colaboradores, operando em 53 destinos nacionais, em 11 internacionais, com 900 voos diários, é uma organização complexa. Como é que você muda atitude, como é que você muda comportamento? Então isso de fato leva tempo. A Gol de 2015, sem dúvida nenhuma, é a outra Gol no ano de 2018. E a gente começa a perceber o nosso próprio cliente trazendo inputs para a gente gente mede NPS do nosso cliente, a gente percebe uma curva de fato de crescimento de satisfação. E isso reverbera para dentro de casa, né? Aqui a gente sempre diz que para a gente trazer segurança, simplicidade, simpatia para o nosso cliente lá fora, é importante que a gente comece dentro de casa. Né? É importante que as 15 mil pessoas que trabalham aqui sintam o mesmo, para que elas de fato possam externar para o nosso cliente lá fora. Então a gente trabalha muito com esse propósito de engajar as pessoas com o nosso propósito, para que de forma natural eles possam transmitir isso para o nosso cliente. E não existe nada mais humano do que a prosa, não é isso? Sem dúvida nenhuma. É a melhor roda que a gente tem aqui na organização, a prática da conversa. Perfeito. Atualmente a aprendizagem dos colaboradores se dá mais pelos processos de treinamento tradicional
ou por outros caminhos? Esse é um grande desafio, né? Porque novas gerações estão surgindo, a tecnologia tem, né, crescido de forma exponencial. E como é que a gente acompanha essa evolução, né? Então eu acho que aqui na Gol a gente tem os métodos tradicionais, como eu pude mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso centro de treinamento, vocês viram salas de aulas, né? Os nossos pilotos, os nossos comissários em sala de aula. A gente tem uma parte que é muito técnica e ela precisa ser feita face to face. Mas de uma outra forma, a gente tem buscado, através de tecnologia, formas, né, de treinar e desenvolver os nossos colaboradores de uma forma diferente, né? E acho que a própria linguagem, né? Hoje a gente tem buscado plataformas que tenham uma linguagem de redes sociais e que tragam uma conexão maior com os nossos colaboradores. Esses são formatos adicionais que a gente traz para a nossa cadeia de formação. Além disso, a gente gosta muito aqui na Gol e pratica muito a metodologia 70-20-10. A gente acredita que 70% da formação de um profissional, ela vem pela experiência vivencial. Eu mesmo, à frente do trabalho de cultura, eu costumo dizer que eu estou tendo o meu grande MBA on the job, na prática, né? 20% do tempo de formação das pessoas são pela troca, sejam com benchmark, sejam com parceiros aqui. A gente tem grandes parceiros como a Delta, por exemplo, uma empresa com mais de 80 anos, com mais de 80 mil colaboradores, com portas totalmente abertas para trocas com os nossos colaboradores. E só 10% é sala de aula, né? Então a gente usa muito esse conceito 70-20-10 para a formação e desenvolvimento do nosso time. Perfeito. E já falando sobre essa nova geração, né, esses novos colaboradores e a diversidade, seja de gênero, orientação sexual, religião, é um chamariz para os novos colaboradores, né, dessa nova geração, não é isso, Jean? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que é um chamariz para todas as gerações. Falar de diversidade hoje é algo que está na pauta das organizações e é extremamente importante, né? Aqui na Gol eu costumo dizer que a única coisa que nos torna iguais é sermos diferentes, né? E eu acho que isso é um chamariz super importante porque acho que a gente não tem que levantar uma bandeira só das minorias, né? Raça, identidade, sexo, enfim. Eu acho que aqui a gente prega muito a diversidade de ideias, de conceito, né? E se a única coisa que nos torna iguais é sermos diferentes, a gente tem que valorizar essas diferenças. Aqui a gente costuma dizer para os colaboradores, imaginem se a Gol fosse feita por uma única face, né? Provavelmente a gente não teria chego até onde chegamos. É super desafiador. Então aqui a gente tem feito um trabalho de fato de trazer essa conscientização pautada por uma palavra central, respeito. Sim. É importante a gente respeitar essas diferenças, né, e criar espaço para que elas de fato possam contribuir para o crescimento, desenvolvimento, não só da organização, mas da sociedade também, né? Então acho que diversidade é algo super relevante e tenho certeza de que isso está na pauta de 100% de recursos humanos hoje. Sim, e estávamos falando antes de começar a entrevista sobre a diversidade cultural e sobre as experiências internacionais que a Gol proporciona para alguns colaboradores, né? Conta pra gente sobre isso. Esses são programas interessantes, né? A Gol agora, a gente está com um plano de expansão internacional, né? Em novembro a gente começa a voar para Miami, para Orlando e agora mesmo em parceria com a Delta, né? Que a Delta fica baseada em Atlanta, nós estamos mandando 10 colaboradores que vão fazer uma imersão na Delta por 3 meses. A gente tem colaboradores da área comercial que vão fazer uma imersão por 1 ano dentro da Delta, aprendendo com os aspectos culturais e essa vivência, de fato, de diversidade cultural. Porque isso é importante no aspecto de internacionalização. Se a gente quer expandir a nossa marca lá para fora, é importante que a gente viva isso na pele, né? Então esses são alguns dos investimentos que a gente tem feito para aportar essa vivência aos nossos colaboradores para que a gente de fato possa ter um plano de internacionalização ainda mais concreto e robusto. E como você vê o futuro das novas gerações que estão entrando nas organizações? O modelo de fazer carreira mudou para eles, Jean? Eu vejo como um desafio, mas eu acho que esse desafio está muito associado a um pouco do que eu falei atrás, ao propósito, né? Hoje eu vejo que essa nova geração olha para as organizações, escolhem as organizações que elas mais se identificam, né? E eu acho que
criar um ambiente na organização que possa fazer sentido para as pessoas é o nosso grande desafio. A gente falou há pouco sobre a diversidade e, por exemplo, nesse universo da aviação, temos poucas mulheres no cargo de comando, como comandantes. E com poucas mulheres na área de manutenção. E eu acho que o nosso grande desafio é criar uma ambiência cultural, uma ambiência diversa, onde as pessoas olhem para esse negócio e falam, eu quero ser piloto, e eu posso ser na Gol. Eu quero ser uma mecânica de uma aeronave. Nós temos o maior centro de manutenção da América Latina que fica em Belo Horizonte. Por que não abrir esse espaço? Então, acho que para essa nova geração é criar significado com o propósito do negócio, que seja um propósito que seja inspirador e eu acho que automaticamente, quando as pessoas escolhem trabalhar numa empresa pelo seu propósito, por ter uma sintonia, eu não preciso me preocupar em reter essas pessoas. Acho que o grande desafio é criar essa ambiência que gere esse engajamento. A retenção é consequência. O próprio ambiente vai sem dúvida nenhuma. E desenvolvendo talentos, né? Com certeza. Perfeito. Como você vê o futuro das novas gerações que estão entrando nas organizações? Eu acho que é um futuro promissor. Eu acho que é um futuro onde a gente sempre tem que trilhar a via de mão dupla, Acho que a gente sempre tenta trazer aqui a consciência de que as oportunidades elas aparecem. Eu comentei com você nos bastidores sobre a minha carreira. Eu não esperava ser um diretor de recursos humanos agora. Sim. E apareceu. E eu estava pronto para assumir essa posição. Eu acho que o grande diferencial é isso, quando você busca a sua formação, o seu desenvolvimento e você não coloca isso na conta do outro. Então eu acho que a nova geração tem cada vez mais se preocupado com a questão do propósito, com a formação e desenvolvimento para, de fato, buscar essas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Perfeito. E como preparar a sucessão e a carreira dos executivos mais maduros nas organizações sem afetar os resultados atuais das organizações e mantendo uma boa imagem perante o público externo? Esse é um super desafio, Quando fala-se de sucessão, eu acho que aqui no próprio país não é cultural pensar em sucessão, de uma forma estruturada. E eu acho que o nosso desafio aqui de gente, na frente de gente com sucessão, é criar esses mecanismos formais dentro da organização que fomentem essas discussões e essa preocupação com o board da organização. E eu vejo isso cada vez mais na pauta do C-Level, cada vez mais na pauta do conselho. Então, acho que o grande segredo é você ter planos de fato, que sejam sustentáveis ao longo prazo, e sucessão passa num horizonte de longo prazo, para que a gente de fato possa criar planos estruturados garantindo essa sucessão sem afetar a continuidade do plano estratégico do negócio. A sucessão acho que tem esse grande propósito. Como é que a gente mantém a companhia focada no seu propósito e que não tenha nenhuma desconexão, nenhum disruption ao longo desse tempo se sair algum executivo. Então, acho que é estruturar planos formais, ter de fato formação e desenvolvimento para esse grupo de sucessores para que eles de fato possam estar preparados à medida que as oportunidades aparecem. No caso dos pilotos, isso já é uma coisa tradicional e já bem formatada, É verdade. Os próprios copilotos vão sendo preparados ao longo dos anos, para ocupar essa posição de comando. Então, tecnicamente, isso é muito bem estruturado, na parte técnica, para que, de fato, eles possam ocupar essas posições de carreira. E isso me lembra também uma outra questão, que é a questão da mentoria dentro das empresas. Como é que você vê isso? Aqui na Gol, nós somos ainda uma companhia jovem, com 17 anos, e passamos por grandes transformações. Eu acho que o nosso foco agora dentro desse guarda-chuva de trabalho, de transformação cultural, tem várias vertentes. Inclusive, mentoria foi uma discussão que a gente teve ontem com o C-Level na organização. De fato, nós não temos ainda estruturado o conceito de mentoria. A gente lançou recentemente um programa de trainee e os trainees vão ser contratados agora em outubro. E a gente está tratando de um programa diferenciado que, de fato, a Gol tem muitos projetos, Quando você olha para o nosso produto hoje, você olha para o Wi-Fi a bordo, você olha para o serviço de bordo diferenciado, tudo isso são projetos que nascem aqui dentro da companhia. E aí a gente decidiu criar um programa de trainee, para que, de fato, eles ajudem nesse
programa grande de dar vazão nos nossos projetos. E aí a gente começou a pensar de forma mais estruturada no conceito de mentoria, porque os programas tradicionais de trainee têm mentoria ao longo do projeto, né? E ontem mesmo a gente estava discutindo sobre isso e pensando em expandir isso para outras frentes dentro da organização, como um programa, como parte do programa de desenvolvimento das pessoas aqui na nossa companhia. Perfeito. Quais foram as ações ou programas mais inovadores e eficientes implantados por você no segmento de RH da Gol? Acho que o primeiro ponto que eu queria te contar, e você falou algumas vezes aqui, né, o diretor de RH, e você acabou de me fazer uma pergunta falando, né, como RH. Acho que um dos desafios que a gente fez e que nós lançamos no mês de julho foi a mudança do nome do RH. Isso tem sido super discutido, a gente discutiu isso muito aqui internamente, que a gente não está trabalhando mais com recursos, né? A gente está trabalhando com gente. E a gente acabou de mudar o nome da nossa área, né? A gente ainda está num processo de transformação cultural nossa mesmo, de não falar mais RH, e até o nome do RH a gente mudou. A partir de agora a gente se identifica como área focada em gente e cultura. Então, eu sou o diretor de gente e cultura da Gol. Então, esse foi um grande plano, uma discussão, que é você sair do tradicional, né, e buscar inovação que faça conexão com a cultura da companhia. E dentre outros projetos, aqui eu gosto de citar a tripulação, por exemplo, né? Você imagine um grupo de tripulantes, a gente tem aqui aproximadamente 4.000 tripulantes, espalhados em 900 voos diários, em 53 destinos nacionais e 11 internacionais. E são pessoas que saem da sua vida pessoal todos os dias, deixam os filhos, os cônjuges em casa e saem para uma jornada de trabalho de até 6 dias voando, né? Como é que essas pessoas mantêm uma vida social? Né, os compromissos, Natal, Ano Novo, festa, formatura dos filhos, enfim. E a gente começou a desenvolver programas que fizessem sentido para essas pessoas, né? Então, por exemplo, hoje, como é que a gente faz uma conexão da comissária com o propósito do negócio? A comissária pode ser mãe? Pode e deve, né? E como é que é o processo quando uma comissária se torna mãe? Aqui na Gol a gente desenvolveu o que a gente chama de escala mãe, né? Justamente para trazer essa conexão do propósito do negócio com o propósito de vida da mulher. Então, quando ela tem um bebê, ela fica 6 meses de licença maternidade e aí voltou para a organização, vai sair numa escala de trabalho de 6 dias e aquele bebê fica em casa de 6 meses. Então, o propósito dessa escala foi trazer uma qualidade de vida para a mãe e para o filho, né? Então, a gente coloca ela em programações de voo, ao qual ela sai e volta para casa todos os dias durante 5 anos. E por que 5 anos? A gente entende que os 5 primeiros anos de vida de uma criança são os primeiros anos onde a formação e a presença dos pais é extremamente importante, né? Então, a gente tem pensado em todos esses programas para trazer essas conexões do nosso time. Aqui a gente intitula o nosso time como um time de águias. Essas conexões do time de águias com o nosso negócio. Esses são alguns dos projetos que a gente tem feito e que, de fato, me inspira todos os dias a querer fazer mais. Como, por exemplo, também, nós criamos o ano passado o que a gente tem chamado de experiência na bagagem. A Gol é uma empresa jovem, relativamente jovem, e como é que a gente faz um mix de pessoas traduzindo a diversidade que a gente falou há pouco, né? Hoje o mercado de trabalho, você faz 50 anos de idade e você já é taxado de que você já não tem mais condições de trabalhar. Aqui a gente começou a pensar um pouco diferente, né? Porque essa experiência de vida, ela é extremamente rica na trajetória das pessoas. Como é que eu faço esse cruzamento, né, dos jovens com as pessoas que já trazem essa experiência? Sim. Então a gente lançou um programa o ano passado para contratar pessoas com mais de 50 anos de idade. E foi um programa que, de fato, eu fiquei assustado com a repercussão que isso teve no mercado brasileiro. De fato, nós fomos procurados por N jornalistas, rádios locais do interior querendo entender mais. Só no primeiro mês nós tivemos mais de 4.000 inscrições para esse programa. E aí isso mostrou para a gente, de fato, que a gente pode contribuir ainda mais, não só com o nosso negócio, mas com a sociedade, né? E esse é um programa que a gente tem tido um carinho enorme e nós lançamos ele internamente, incentivando os nossos colaboradores a indicarem seus avós, os seus pais, a virem trabalhar conosco. Porque a gente acredita que essa conexão familiar ela é uma conexão que empodera o negócio, empodera o propósito, né? Então, esses são alguns dos projetos que a gente tem desenvolvido e lançado na organização que
acho que corroboram para um sentido maior, para um propósito maior de vida dos nossos colaboradores com a nossa companhia. Perfeito. E Jean, a respeito de legado, como você pensa? Você já está se preparando para deixar o legado? Eu confesso que essa é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Maria, de 9 anos, e o Joaquim, de 2 anos e meio. E a partir do momento que a gente se torna pai, essa é uma preocupação que a gente passa a ter no dia a dia, né? O que eu posso deixar de legado, né? Não só para os meus filhos, mas para a sociedade, né? Aqui na Gol, trabalhando o propósito, trabalhando toda essa transformação, e eu falo que não se abre uma companhia aérea no mundo que tome a proporção como a Gol tomou ao longo desses 17 anos de idade, né? Mais de 30 milhões de passageiros transportados todos os anos, 15 mil colaboradores, e eu tive a oportunidade de participar de cada pedacinho dessa fase, né? Então eu tenho certeza de que eu estou deixando um legado para essa organização, porque todos os pilares de gente aqui têm sido construídos pelo time de gente e cultura liderado por mim. Então eu acho que para a Gol tem um legado ficando nessa transformação de cuidado, de empatia, de simplicidade, né? E eu acho que para a sociedade, com programas como esse, né, que a gente tem a oportunidade de soltar, a gente também deixa um legado. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais preocupados com isso, né? Como eu posso apontar menos e contribuir mais, né? Essa é uma preocupação que eu tenho todos os dias, de contribuir mais e apontar menos. Perfeito. Tivemos então aqui na TV Gestão RH com Jean Nogueira, diretor de RH, Gente e Cultura da Gol Linhas Aéreas. Muito obrigado e sucesso. Obrigado, um prazer enorme ter esse bate-papo com vocês. Espero que tenha sido bacana contribuir com vocês um pouquinho da minha história. Foi excelente. Obrigado.